vamos conhecer, falar um pouquinho agora com o Luiz. Luiz, bom dia. Bom dia. Obrigado por receber a gente, por contar um pouquinho da história do que é a Bio, do que ela representa para o nosso cenário da pecuária, né? E por que vocês estão em Brasília? Como foi essa história, o desenvolvimento do laboratório de vocês, inclusive de tecnologias mesmo, que são elaboradas aqui dentro. Até para a gente ter um pouquinho desse conhecimento, porque eu confesso que eu não conhecia, não sabia disso. Correto. Então, Leandro, quando a gente escolheu sediar em Brasília, foi pensando na logística de voos, né? Porque como a gente atende o Brasil inteiro, Brasília ficava disponível voos diretos para quase todas as capitais. Então facilita muito a nossa logística de viagem, porque a gente tem um tempo determinado tanto para voltar para o laboratório com os ovócitos, quanto para levar o embrião para a fazenda e transferir. E Brasília é um hub, né, de distribuição na parte aérea. E deixa eu te perguntar, vocês funcionam já há quantos anos? Quantos anos vocês estão nessa vida, né? Isso, desde 2001 o nosso laboratório já é atuante na área. Mais ou menos 24 anos já de mercado. Se não tiver muita competência, não perdoe. Eu achei interessante aqui, olha só, tem alguns dos trabalhos que a Bio executa. Como funciona cada partezinha dessa, se você puder descrever pra gente, por favor, de uma maneira Então, ampla. Hoje a gente dividiu a empresa em alguns ramos, né? Para poder facilitar essa organização e a gestão. Então, por exemplo, na parte de fecundação in vitro, a gente tem alguns carros-chefes, que seria a produção in vitro de embriões, tá? Tanto a parte laboratorial quanto a parte de campo. Que foi o que nós já tivemos com o Gilmar. Isso, então às vezes a gente trabalha na fazenda e também tem veterinários parceiros que enviam pra gente material pra gente só produzir o embrião e devolver do Brasil inteiro. E a parte de andrologia? Então a parte de andrologia a gente faz desde o exame físico no animal, pré-leilão, pré-venda, ou o animal que vai entrar na estação de reprodução dentro da fazenda, quanto a parte de congelamento, tá, desse material genético, e também a parte do caso, que seria o quê? Uma análise computadorizada desse sêmen, tá? Para validar esse sêmen para o uso a campo. Então, aí já a IATF, em vez de trabalhar com a parte do embrião, é trabalhar com o sêmen, tá? Então a gente tem aquele rebanho na fazenda, a gente avalia esses animais e todos eles recebem doses de sêmen, né? Que seria a inseminação com o sêmen e não com o embrião já pronto, tá? Perfeito. Questão de cursos aqui, vocês também ensinam o conhecimento de vocês, Sim, vocês passam isso para frente. Isso. Ajuda a melhorar pessoas, porque eu digo que em uma fazenda não é só você na pecuária, no caso, cuidar do gado, você tem que cuidar e gerir pessoas, né? Porque hoje a gente precisa entender que muitas coisas mudaram, inclusive no campo, né? Então essa gestão de pessoas é fundamental. Achei muito interessante o trabalho de vocês de células-tronco, porque vocês são pioneiros nisso, né? Eu acho isso um ponto fundamental, porque a gente de fato percebe a tecnologia no campo, no agronegócio. Como é que é esse trabalho de vocês de células-tronco? Então, a gente tem as células congeladas, né? Especialmente aqui no caso para equinos, tá? Então às vezes o animal tem uma lesão de tendão, uma inflamação, e aí a gente acaba optando pelo tratamento com a célula-tronco para esse animal ter uma recuperação mais pronta, digamos assim, mais saudável, mais ágil. E até o Gilmar comentou com a gente também que no campo, que vocês usam células-tronco, no caso, para o gado também, para as vacas na reprodução, né? Em algumas vacas, né, em alguns casos a gente já utiliza o tratamento de endometrite, alguma coisa, tá? Aqui está um pouco mais a nível experimental ainda, mas, por exemplo, para feridas e úlcera de córnea, funciona muito bem, né? Lesões oculares, né? E o que é P&D? Tá, aí aqui na área de P&D a gente tem um ramo também que seriam as pesquisas e desenvolvimentos, né? Conforme você falou, poxa, a gente está há 24 anos no mercado, então a gente não pode continuar trabalhando da mesma maneira. Forma, a gente tem que evoluir, seja tipo assim, aumentar a produção em percentual mesmo de embriões, aumentar o percentual de animais nascidos, né? A qualidade que esses animais nascem, estão nascendo bem, estão tendo complicações no parto. Então tudo isso a gente faz uma pesquisa para tentar melhorar sempre esses índices, né? Meios de criopreservação de sêmen, aumentar essa qualidade pós-descongelamento, a parte do embrião também em si, né? Então a gente está sempre pesquisando e evoluindo ano a ano para tentar aumentar esses índices. A Bio é tecnologia, conhecimento e dados importantes. Luiz, aqui a gente está falando um pouquinho sobre andrologia, né? Explica um pouquinho pra gente essa tecnologia e o que está acontecendo aqui atrás. Tá. Então vamos lá, Leandro, o que acontece? Aqui a gente está fazendo uma amostra, né, uma avaliação de sêmen, tá certo? Com CASA, que é um sistema de análise computadorizada. O que acontece? O grande diferencial dele é que ele não vai ter uma interferência humana,
análise subjetiva, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, ele tem toda uma métrica, todo um algoritmo aqui que ele vai me dar um resultado super preciso, tá bom? Então, aqui são os vivos. Os que estão com movimento a gente classifica como vivo, né, que é motilidade, e os que estão imóveis como mortos. Aí o que acontece? A gente só seta aqui o sistema para a raça, ou para a espécie que a gente está trabalhando. Esse é de um touro Nelore. Touro Nelore, tá? Aqui a gente forma uma taxa de diluição, e quando eu boto para avaliar, eu não tenho a liberdade de escolher um campo A ou campo B. Ele tem toda uma lógica que ele vai ser indiferente com essa análise, tá? Então eu boto para avaliar, automaticamente ele faz essa análise para a gente. Ele vai marcando as células com cores diferentes, tá vendo? Ele está marcando aqui, no caso, para a gente ter um percentual de qualidade dessa paleta. Dessa amostra. Olha só, ainda falando um pouquinho da parte de andrologia da Bio, a máquina já entrega para o cliente toda a identificação dele na paleta, no mesmo nível e padrão da central de reprodução. Tecnologia. Agora a gente vai conhecer uma parte da FIV, uma coleta lá na fazenda. E quando ela chega, que na verdade ela vem ali na transportadora e ela para ali por questões laboratoriais, né? E agora a gente vai acompanhar esse processo da FIV também junto com o Luiz. Vem com a gente. A água que eu coleto aqui é uma água extremamente estéril, para você lavar para cultivo in vitro, tá? Isso aqui vai ser a base para eu complementar e fazer aquele meio que está lá fora. Então, na verdade, você está fazendo com essa água, você prepara o meio. O meio, por exemplo, até lá quando ele está lavando ali o embrião, o ovócito, na verdade. A gente já tem a sala de cultivo mesmo, tá? Que é onde ocorre todo o trabalho in vitro, desde o recebimento do ovócito até o embrião voltando para a fazenda. Aqui é a máquina de congelamento de embrião, tá? Mesmo processo que faz ali da andrologia, você faz aqui com o embrião. Só que é um pouco diferente o layout da máquina. A máquina é quase que a mesma, ó. Mas aqui ela tem um layout diferente. Pra vocês verem. Uma vez que a gente liga a máquina, a gente coloca isso aqui, é uma paleta, vocês devem ter acompanhado na transferência de embrião. Cada paletinha dessa vai um embrião. A diferença é que ela vai com meio para congelamento. Esse meio também vocês que fazem aqui também. Vocês desenvolvem o meio. A gente conecta a máquina aqui, ó. Uma vez que ela vai ligada dentro do nitrogênio, se vocês quiserem ligar... Luiz, a gente está aqui na parte do laboratório que faz a fecundação in vitro, né? In vitro. Explica pra gente um pouquinho o que é essa biotecnologia. Isso. Então, Leandro, quando a gente fala nessas tecnologias, eu gosto muito de uma explicaçãozinha que eu gosto de elucidar, que é o conceito da palavra biotecnologia. O que seria a biotecnologia? Se você for fragmentar essa palavra, ela vai te dar primeiro um prefixo, que é o bio. E o que seria o bio dentro do contexto? Seria a parte viva, ou o animal, no caso uma vaca, ou um touro, ou a célula, um espermatozoide, um ovócito, um embrião. Então a gente precisa dessa parte viva para poder ter a biotecnologia. E dentro da tecnologia a gente tem que dividir em duas linhas, que a primeira é o que? A técnica, né? Qual que é o avanço da técnica? Técnica de inseminação, ultrassonografia, produção in vitro do embrião, seria a parte técnica que compete ao técnico, né? E a parte engenharia, que é a parte tecnológica. Por exemplo, aqui a gente tem um equipamento que é um congelador de embriões, que ele vai fazer todo o controle da curva até chegar na temperatura viável para pegar esse embrião e colocar diretamente no nitrogênio líquido. Ou seja, a técnica sem a tecnologia não funciona. E mesmo eu tendo, por exemplo, a tecnologia, a engenharia, e eu não souber aplicar a técnica correta, também não vai funcionar. Agora a gente está aqui em outra etapa da Bio, que é a parte administrativa, que é o trabalho da Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo. Ela vai explicar um pouquinho. Juliana, como é que você faz esse trabalho administrativo, linkando o trabalho de vocês aqui do laboratório com a fazenda? Por exemplo, a fazenda Bemac, onde nós já até visitamos. Como é que você faz esse trabalho, que é minucioso e importante, para explicar a questão das doadoras, as receptores? Como é que é esse trabalho para vocês aqui, para o Gilmar que vai a campo e para o Rafael, proprietário da Bemac? O Gilmar, que é o veterinário, ele vai lá primeiro na fazenda, ele faz a avaliação dos receptores. Ele avalia qual está prenha e qual que não está bom para poder receber o implante. Ele vem, traz o relatório, a gente faz o lançamento no sistema e manda para o Rafael.
ele avalia, aí depois é agendado a transferência. Ele vai lá, faz a transferência e também traz o relatório com todas as receptoras que foram utilizadas nessa transferência. A gente faz o lançamento e manda para o Rafael também para ele ter essa relação. Inclusive identificando quais foram as doadoras, né? Quais foram os embriões daquelas doadoras utilizadas. Isso, qual foram os embriões da doadora, qual foi o touro utilizado e qual foi a receptora que recebeu o embrião. Essas informações também ficam vinculadas à ABCZ, por exemplo? O de vocês também valida na comunicação da BEMAC? Isso, fica, mas a gente faz essa comunicação quando já tem a sexagem. Quando já tem você já está prenha de macho, de fêmea, aí a gente faz a comunicação da doadora, do macho e da receptora que recebeu o embrião. Vocês que fazem aqui? Isso, eu que faço a comunicação. É uma gestão da fazenda também, que vocês colaboram. Isso, a gente faz a comunicação para quando nascer o bezerro ele poder fazer a comunicação também do nascimento. E aí, quando nasce o bezerro, você ainda colabora nesse sentido administrativo? Não, eu só faço a comunicação. Depois que eu faço a comunicação, aí já fica certinho lá para ele, para comunicar que o bezerro nasceu. Aí já é tudo já com ele. Aí ele já faz o registro. Isso. E aqui vocês também colaboram na questão andrológica do touro, né? Você também faz esse trabalho com a fazenda. Como é que funciona isso para você comunicar a fazenda? Do andrológico, eu só faço o lançamento do faturamento. Isso. O do andrológico eu já não mexo tanto. Eu já fica no sistema já só para eu emitir o relatório e já enviar para ele também. Você é a ponte administrativa com os clientes. Isso. Turma, hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer muita coisa de tecnologia que é para a pecuária brasileira. Com a Bio, tá aqui em nome do Luiz, né, em nome da Bio. Quero muito te agradecer, obrigado por ter recebido a gente, ter explicado de maneira primorosa pra gente as etapas, né, do que vocês fazem. É muito importante porque a gente leva o conhecimento para algumas pessoas que não têm essa sabedoria e são leigos mesmo que é a pecuária às vezes, né? Então, assim, muito obrigado por receber a gente, porque isso faz com que o agronegócio se torne mais conhecido, principalmente aqui na nossa região, em Brasília. Não se esqueça dos 4 Cs. Curta, comente, compartilhe. Capital Rural. O agro vai falar com você. Capital Rural, vem com a gente.